Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, da ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. E boa noite a todos os nossos queridos, esses que nos assistem, estudam conosco essa maravilhosa doutrina. Né, Ana Lu? Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Vamos lá, noite chuvosa no Rio de Janeiro, mas nós estamos aqui prontinhos para estudar a doutrina espírita. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, bem-vinda minha prima querida, Regina Lúcia, bem-vinda Márcia Gomes, sejam bem-vindas ao nosso programa Viver no Mundo. Bem-vindas, um abraço. Obrigada pela participação. E não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, porque é importante para a rádio e é importante para o programa também. E vamos lá, começar o nosso programa, e todo o trabalho espírita começa com uma oração. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Vamos lá. Queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos. A noite chegou e Jesus está conosco para acalmar os nossos corações, aliviar as dúvidas e as aflições e nos preparar para a noite de sono. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós, eternos pedintes, rogando que, mais uma vez, o Senhor possa nos abraçar e nos envolver com a sua doçura. Agradecemos também pelo suporte dos amigos espirituais que nesta noite estão conosco, nos intuindo, nos fortalecendo e nos dando ânimo para seguir. Obrigada, Mestre, por tudo que vamos receber na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Está sem microfone desligado. Luzia, seu microfone. Agora sim. Para não dar eco na hora da prece. Então vamos lá. Hoje nós vamos trazer falar um pouquinho sobre o livro Jesus no Lar, né, ditado pelo Espírito Ney Lúcio e psicografado pelo nosso querido e eterno Chico Xavier. É um livrinho fininho, gostoso de ler, que traz mensagens curtas, mas que contém grandes ensinamentos do Mestre Amado. E o próprio título já é um convite, né? Jesus no Lar. É um lembrete para que nós possamos trazer Jesus para dentro do nosso lar, para que ele faça parte do nosso dia a dia. E quem escreve a introdução desse livro, que é ditado pelo Espírito Ney Lúcio, mas a introdução é de Emmanuel, que é um grande conhecedor e um grande divulgador do Evangelho de Jesus.
E ele nos convida nessa introdução a uma profunda reflexão sobre a forma como temos compreendido a figura do Cristo. E segundo Emmanuel, para muitos estudiosos, Jesus Cristo permanece apenas como aquele personagem histórico, alguém que influenciou acontecimentos sociais, políticos de uma época distinta, como outros também influenciaram determinadas épocas nas suas épocas. E Emmanuel continua dizendo que para os teólogos, ele se transforma, Jesus, num objeto de estudo, limitado apenas às interpretações das escrituras. E para os filósofos, ele é motivo de debates intermináveis. E para grande parte da humanidade, ele ainda é visto como um socorro eventual, alguém a quem se recorre apenas na hora das dificuldades. Quando as coisas estão ok, a gente esquece que Jesus existe. Mas será que essa visão expressa, de fato, a grandeza do Cristo e da mensagem que ele trouxe quando esteve entre nós, há 2000 anos atrás? E o Espiritismo, ele nos convida a ir um pouquinho mais além. E à luz da doutrina espírita, nós compreendemos que Jesus, ele não veio apenas para transformar estruturas externas da humanidade daquela época. Ele veio, acima de tudo, para transformar o ser humano por dentro. Como diz o texto, ele é renovador da vida de cada um de nós. Bonito isso de Emmanuel, né? E quando essa compreensão começa a nascer ali, dentro dos nossos corações, algo muda profundamente. Já não vemos o Cristo apenas como alguém distante, ou um personagem da história, ou algo inatingível, mas nós conseguimos olhar o Cristo e enxergar um guia vivo, presente, atuante nas nossas consciências, porque ele vive em cada um de nós. E é nesse ponto que o texto, esse da introdução, nos traz assim, uma das mais belas reflexões, o deslocamento do Cristo dos templos externos para o nosso templo interior, e especialmente para o lar, né, para o nosso lar. E amar o templo religioso, frequentar, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. A casa espírita, a igreja, a sinagoga, o que seja. O ambiente é sempre salutar, é um ambiente fraterno, é um ambiente de estudo, todos são locais de aprendizado e de elevação, de burilamento da nossa alma. Enquanto nós estamos ali, nós estamos tentando nos conectar. E esses ensinamentos, eles nos alertam que não podemos nos restringir simplesmente a nossa vida a esses templos, sejam eles espíritas, sejam eles cristãos ou não cristãos. Mas nós temos que trazer esses ensinamentos que nós aprendemos na igreja, sinagoga, no centro espírita, para dentro do nosso lar, para o nosso dia a dia. Ou seja, é preciso levar o Cristo para dentro da nossa casa física, do nosso lar, mas também da nossa casa mental. E o que significa isso na prática, né? Jesus no lar? Significa permitir que seus ensinamentos influenciem as nossas atitudes no dia a dia e no ambiente doméstico, que somos verdadeiramente ali testados, né? Porque nós temos mais intimidade com as pessoas que estão ali convivendo conosco, então ali é o grande teste, para ver se realmente é só aquele vernizinho ou se realmente já conseguimos interiorizar as mensagens que o Mestre amado nos trouxe. Essas relações familiares, né, que nos trazem aquelas pequenas dificuldades do dia a dia, aquelas divergências de opinião, às vezes uma tarefa muito simples, ou às vezes até umas coisas maiores, em coisas grandiosas, mas sempre ali sendo testados. É ali que o Evangelho precisa deixar de ser um livro, né? Um livro, um monte de letrinha ali grudada uma na outra, e realmente ser vivido, ser vivenciado. Porque quando Cristo passa a habitar o nosso lar, algo extraordinário acontece.
aquelas mais paixões, né, exacerbadas, descontroladas, elas ficam mais controladas, as nossas palavras também, elas ficam mais equilibradas, né? As nossas atitudes ficam mais equilibradas, porque nós começamos a refletir com base no Evangelho. O nosso olhar começa a mudar um pouquinho o foco, nós começamos a enxergar um pouquinho mais além. Até a paciência, ela começa a se fortalecer, a criar um pouquinho mais de espaço dentro de cada um de nós. Ou seja, a gente começa a praticar o amor ao próximo. E o lar deixa de ser apenas aquele espaço físico, deixa de ser uma casa, e realmente se transforma ali no lar. É um esforço diário e constante. E o Espiritismo nos orienta também a fazermos o Evangelho no lar, né? Reservar o momento da semana ali, com data certinha, o dia marcado, a hora marcada, da leitura e reflexão do Evangelho. E esse é o momento de estar ali, em família, convidar os que estão ali conosco para fazer parte desse Evangelho no lar. E se alguém mora distante, faz online, hoje em dia tem condição disso, né? Faz uma videoconferência e faz o Evangelho em videoconferência. E esse hábito simples, né, de fazer o Evangelho no lar, tem um poder transformador imenso. Ele harmoniza o ambiente espiritual da casa, fortalece os laços familiares e, acima de tudo, cria um espaço onde o mestre amado pode ser sentido ali com mais intensidade, ou seja, ele passa a habitar o nosso lar. E mais ainda, essa vibração, ela vai irradiando para os lares em volta. Então, na verdade, nós estamos trazendo um benefício para nós, do nosso lar, mas também para a vizinhança. E Emmanuel também nos lembra que Nélio Lúcio nos traz essas lições do convívio íntimo como os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, né? Ele nos mostra que o ensinamento do mestre não se dava apenas nas grandes multidões, mas também, principalmente, naquelas casas simples, daqueles amigos antigos, amigos mais recentes, né, que ele acabava de fazer, mas que o convidava para a sua casa. Então, ali era um momento que ele já fazia um evangelho no lar, naquele lar que ele foi convidado. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. O verdadeiro cristianismo, ele não se constrói apenas naqueles grandes momentos, nas grandes celebrações, mas nessas pequenas atitudes repetidas no nosso dia a dia. Ou seja, todos nós somos convidados a transformar os nossos lares em extensão da igreja, do centro, da sinagoga, enfim. Nós podemos transformar os nossos lares nessas extensões, ou seja, convidar o Cristo a habitar ali, porque a mensagem do Cristo continua viva, continua importante e necessária para o nosso dia a dia. O livro Jesus no Lar é o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 210, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Bom, é isso aí. Depois dessa bela introdução da Luzia, esse livro é realmente muito bonito, muito gostoso, porque parece mesmo que Jesus está vindo à nossa casa, né? Eu vou trazer o capítulo 3, que tem como título Explicações do Mestre. E esse capítulo nos traz uma linda mensagem para nos sentirmos realmente isso que eu falei, como se ele estivesse na nossa casa conversando conosco, com a nossa família. O mestre está passando os ensinamentos ali para mais um grupo, né? Os apóstolos, parentes, amigos, que eles iam se reunindo. E, no caso, eles estavam na casa de Benjamin e Sara, sua esposa, que eram criadores de cabras. E como diz o autor, o espírito que nos traz a história, né? Nélio Lúcio, no texto, era uma conversa edificante, uma conversa doce e saudável. Naquela casa em Cafarnaum, pois eles ouviam palavras do Mestre Jesus, né?
Em determinado momento, Sara, esposa de Benjamin, ela comenta sobre a ideia do reino de Deus em nossas vidas, né? E ela diz que é realmente sublime, maravilhosa essa ideia, mas como? Como viver para chegar ao reino de Deus? E comenta que todos têm ouvido nas pregações de Jesus à beira do lago, essa boa nova que Jesus traz, como principais aconselhamentos, utilizamos o amor e o perdão. E ela confessa, então, que desejaria ser fiel a esses princípios, mas que está presa àquilo que chama de velhas normas. São nossos costumes, né, nesse mundo material, mas que são os nossos vícios nessa vida encarnada, são a maneira de viver e pensar que estamos acostumados. E aí, Sara confessa: eu não consigo desculpar aqueles que me ofendem, eu não posso entender na nossa vida eu deixar de ter as minhas vantagens por interesse dos outros. Eu sou apegada a meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. E o que nós estamos vendo nessa afirmativa de Sara, meus irmãos? Ela comenta aí o que fazemos quando falamos, por exemplo, em desculpar ou perdoar. Ah, eu já perdoei, mas eu não quero mais nem saber dele ou dela. Que, na verdade, não é o verdadeiro perdão, né? É falta de empatia, de humildade, né? Para perdoar é necessário que seja de coração e que possamos, se possível, nos reconciliar com aquele irmão ou aquela irmã. E ela prossegue com outra afirmação, que não pode abrir mão de algumas vantagens em prol dos outros. Falta aí caridade, amor ao próximo, isso é egoísmo, que nós ainda trazemos em nós. E ela termina afirmando que é muito apegada a seus bens e que tem muito ciúme de tudo que considera propriedade sua. Isso é o materialismo, apego às coisas desse mundo material, é egoísmo também, né? E se tem ciúme dos bens, jamais vai ceder algo ao próximo, né? E no texto, né, o Lúcio nos diz que ela confessava isso com muita simplicidade, ou seja, de coração. Ela não estava falando orgulhosa, com maldade, inocentemente, com um semblante demonstrando que seria impossível vencer esse tipo de sentimentos e atitudes que ela, como muitos de nós, considerava normal nessa vida, nesse mundo. Poxa, é um absurdo eu fazer isso que está sendo sugerido. Então, Pedro, o apóstolo que estava presente na casa deles também, na reunião, ele já vinha acompanhando Jesus há um tempo, né? Bem próximo, e podemos entender que Pedro já estava um pouco mais alinhado com esses ensinamentos do mestre, né? Então ele aconselha: para isso é indispensável a boa vontade. E a esposa de Pedro, então, também comenta: com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros dessa vida. E é natural que todos ali ficam, então, ansiosos na expectativa do que diria o Mestre Jesus. Que conselhos ele daria, que caminhos ele mostraria para que possamos seguir e corrigir todos esses costumes ou vícios nesse mundo, pois nós, muitas vezes, como a Sara, achamos impossível ultrapassá-los, achamos impossível agir diferente disso, modificar-nos, vencer esses costumes. Nascemos lidando com isso, né? E depois de um longo silêncio, o que significa que Jesus parou, olhou para todos, né? Esperou que todos pensassem, raciocinassem, esperou que alguém mais tivesse ali algum argumento que fosse falar naquele momento. E aí, então, Jesus vai se pronunciar fazendo uma pergunta. E nós vamos saber qual é essa pergunta no próximo bloco. Ana Lu. Vamos lá. Bom, nós vamos conversar sobre o capítulo 32
eu falar o capítulo certo, 32, Fé Vitoriosa. E antes de eu contar a história para vocês, eu gostaria de falar sobre André, porque a nossa conversa é justamente quando Jesus vai esclarecer André sobre uma situação. Então, como foi que André se aproximou de Jesus, conheceu Jesus? Nos é dito que, estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes então Jesus: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixando tudo imediatamente, eles deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então, eu quis trazer como o André conheceu Jesus, porque depois ele passou, a ser um dos discípulos. E no livro nos é dito que o André ele tinha dificuldades na expansão de novos princípios redentores e que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus. Então, o André, ele sempre estava julgando, criticando, incomodava os hábitos, e as atitudes dos fariseus. E nos é dito que o André, ele usava de amargura violenta. E aqui eu quero que a gente pare e a gente pense no nosso comportamento quando nós estamos também julgando uma circunstância, uma situação, o outro. A gente se assemelha ao André, que a gente usa dessa amargura violenta. E aí, nos é dito no texto que ele concitava os companheiros da resistência organizada. Jesus, porém, ouvia com imperturbável tolerância. Argumentação veemente. Asseverou tão logo e se estabeleceu o silêncio. O mestre, ele sempre deixava todo mundo abrir o coração, falar. Vai, fala tudo que você pensa. Aí ele sempre dava uma pausa e aí ele vinha com a lição. E na nossa vida não é diferente. E aí Jesus vem esclarecendo André. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. No início do texto, nos chama a atenção essas características antagônicas de Jesus e André. O fato do André estar ali, acompanhando Jesus, a gente não muda da noite para o dia. Eles estavam ali aprendendo. Não o chamamos de mestre à toa. Um bom professor é sempre um bom exemplo na sua fala e na sua conduta. E isso é muito importante, porque a gente deve lembrar que Jesus não ficava só na teoria, só falando. Ele praticava também. E não nos faltam exemplos dele praticando a caridade e o perdão. Aí, como eu falei para vocês, nos é dito que o André falava, tinha o discurso com uma amargura violenta, que é uma característica de espíritos que ainda não compreenderam a lei do amor e da justiça e da perdão. A lei é de amor, justiça e caridade. Eu ia trocar a ordem. E que deve reger o nosso dia a dia. Porque a gente fala aqui da lei de amor, justiça e caridade, mas a gente pegar essa lei e a gente aplicar no dia a dia são outros 500. E Jesus vai ensinando, então, André, exatamente assim. Olha, André, vamos lá. Em contrapartida, nós temos também Jesus com a sua imperturbável tolerância. Ou seja, ele nos exemplificando com amor e paciência. E nós acreditamos que a misericórdia e a compaixão também estão incluídas nessa atitude de Jesus. Jesus prossegue, e aí ele vai falando com o André e com um grupo que estava ali à sua volta. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, ele vem contando uma história para eles.
com suas famílias, se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Aí a gente para que essa história eu pense assim, nossa, igualzinho acontece hoje em dia. Cada um começa a falar, eu acho isso, não, porque Deus é isso, não, porque não existe espírito aqui, né? Cada um com a sua teoria, que é apresentar o seu entendimento. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. O outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que o Criador morasse no sol. Cada um com o seu entendimento. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Interessante nós observarmos que o mestre, ele diz que nenhuma escola religiosa triunfará. Então, há muitas moradas na casa do Pai, não existe uma preponderância, né, desta religião ser mais importante do que aquela. Até hoje, nós vemos segmentos religiosos desejando dominar a verdade, uma verdade exclusivista. E aí que mora o perigo. O discurso é sempre o mesmo. Na minha religião é assim, as outras estão erradas, não sabem o que falam. E dessa divergência de conceitos humanos, porque são conceitos humanos, que vêm do raciocínio, da lógica de um espírito imperfeito. Vamos aqui trazer essa história toda para o nosso dia a dia. Somos nós criando teorias. Então, dessa divergência de conceitos humanos nascem as guerras santas. Nascem todos esses desentendimentos que nós estamos vendo, como a guerra do Oriente. As guerras que têm o pretexto delas defenderem terras e fé. E isso é muito sério. E nós, como espíritas, devemos refletir sobre o tema e não nos colocarmos como esses três indivíduos, né, que estavam ali, não, porque isso é verdade, porque eu sei que é isso. Enquanto, no fundo, a gente não sabe nada, porque nós somos eternos aprendizes. Então, fé, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é calma, ela é branda, ela não desequilibra. E ela não impõe ao outro o que a gente pensa. E a doutrina espírita, ela tem essa característica de você poder aceitar ou não, dela não te moldar. Ela molda, ela não molda, né? Ela te apresenta ensinamentos para que você possa se tornar um espírito melhor, melhorar a sua moral. Mas o trabalho é seu. A gente não fica esperando cair do céu. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Então, aqueles 3 amigos lá, cada um dando a sua explicação, dando o seu conceito, acabaram guerreando. E eu continuo essa história no segundo bloco. Luzia. Abriu o microfone dessa vez. Lembrei hoje, a gente esqueceu de falar no início do programa. Hoje é a data que nós lembramos a desencarnação de Kardec. Há 157 anos atrás, desencarnado o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Vamos lá. No capítulo 9 desse livro, tem como título Mensageiros do Amor. E nos apresenta uma lição muito profunda, trazida pelo Cristo, utilizando uma narrativa muito simples, mas extremamente rica nos ensinamentos, como todo esse livro é, né? A cena ela começa com uma discussão sobre a importância dos sábios na Terra. E então, Jesus, com sua sabedoria e serenidade, conta uma historinha. Jesus adorava contar uma historinha, né? Ele fala de um momento em que o mundo atravessava uma grande crise de ignorância e de perversidade. E, diante disso, Deus envia um mensageiro da ciência, com uma missão elevada de levar conhecimento
levar luz, orientação para a humanidade. Mas o que acontece? Esse mensageiro reencarna num ambiente que lhe proporcionou condições de estudar, de desenvolver o intelecto, se forma, se torna um professor brilhante, contudo, se apaixona pelo saber intelectual, passa a desprezar as pessoas simples, se julgando superior, vivendo isolado na sua própria vaidade. E isso, quando eu estava estudando esse livro, só uma partezinha, eu lembro de Paraty. Paraty é uma cidade aqui no Rio de Janeiro que tem vários festivais no decorrer do ano. Tem a Flip, né, que é um festival literário, tem o Festival da Cachaça e também tem o Festival de Jazz. E as pousadas vivem disso, uma cidade turística. E aí, uma vez conversando com o dono da pousada, ele falou que o que ele menos gosta os hoteleiros, né, é o da Flip, porque as pessoas são mais, se acham donos de um conhecimento acima da maioria, então estão aqui e tratam os outros assim como se fosse de segunda classe. Eles preferem dar cachaça, que dá um monte de adolescente, né, e fazem arruaça, do que a Flip. É interessante isso. Mas aí, voltando aqui o texto. E aí, né, nesse texto, né, nessa história da ciência, nós vamos fazer essa primeira reflexão. O conhecimento, quando não é acompanhado de humildade, que pode nos afastar do próximo, né, nos coloca num pedestal distante de toda a humanidade. E isso, esse pedestal colocado por nós na nossa cabeça, né? E o segundo mensageiro vem como médico, alguém que poderia aliviar dores, curas, enfermidades, né? Mas escolhe também atender apenas os apotentados, né? Os mais importantes, e ignora os necessitados. E mais uma vez há um desvio da missão. O terceiro emissário surge como um guerreiro, inteligente, estratégico, mas utiliza as suas capacidades para servir a sua ambição, ao poder, à dominação, se afastando e humilhando os humildes. Isso a gente está vendo muito, esses três exemplos iniciais, a gente está vendo muito ainda hoje, 2000 anos depois. Aí o quarto vem como artista, capaz de tocar os corações, mas se isola em ambiente de luxo, produzindo apenas para aqueles que já se encontram em uma posição privilegiada e se esquece da maioria. E aí vamos perceber que em todos esses casos há talentos, né, dados para uma missão. Há a capacidade, há a inteligência, mas falta o essencial, falta o amor, falta o olhar ao próximo, falta aquele compromisso verdadeiro com o Evangelho do Cristo. Aí falta realmente a compreensão de que aquele dom recebido, aquele talento recebido, tem uma finalidade, como todos nós. Isso é a historinha do Cristo contando. Mas todos nós recebemos os nossos talentos com uma finalidade específica, que é o bem coletivo. A gente pode usar para a gente? Pode. Mas não esqueçamos que nada é só para a gente. É para nós e para o outro. Ou para os outros, no plural. E aí, vindo a todos esses, né, sucessivos interrupções das missões, então Deus envia um mensageiro do amor. E aí é que está o ponto central dessa mensagem, desse capítulo. E nesse novo enviado, ele não se coloca acima de ninguém, ele não escolhe a quem vai servir, ele não se isola, muito ao contrário, se aproxima de todos. E se compadece dos sábios, né, que se perderam ali no orgulho, na vaidade, mas também se compadece da multidão, que ainda caminha na ignorância. E ele compreende as limitações humanas e, sobretudo, ele decide servir a todos. E esse mensageiro, ele se torna aquele servo, né, a vontade de todos, atendendo a todos, trabalhando para todos, sem distinção. Se é amigo ou se é inimigo dele, ele não tinha inimigo, mas outros o consideravam inimigo, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, e repete
essas ações no dia a dia, perdoa continuamente, recomeça sempre, mesmo quando enfrenta calúnia, desprezo, incompreensão, não desiste, segue adiante, não interioriza isso. Ele entende que é o momento de cada um do seu processo evolutivo. Ao invés de se revoltar, ele vai e compreende. Em vez de se afastar, ele se aproxima ainda mais daquela pessoa. E ao invés de julgar, ele ama. E por isso, esse mensageiro do amor, ele alcança aquilo que os outros não conseguiram alcançar, mesmo com toda a sua simplicidade. Ele toca o coração de todas as pessoas e promove realmente uma grande transformação. Uns uma grande transformação, outros um início de transformação, mas consegue colocar ali aquela sementinha que vai germinar cada um a seu tempo. Ele acende essa luz da renovação interior. A transformação só acontece quando há amor. Afinal de contas, o Cristo encarnou para nos ensinar a amar. E ao final, dessa historinha, Jesus conclui com uma frase que resume toda a lição, que a sabedoria e o amor são duas asas dos anjos, mas quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. E é claro que a gente faz logo o paralelo desse último mensageiro com Jesus. E todos os outros que se perderam se perdem ainda no caminho. Mas o guia está aí com a sua mensagem ainda viva para que nós possamos seguir, porque ele é o nosso exemplo. Zé Mauro. Bem, então nós paramos exatamente naquele momento que Jesus aguardou em silêncio, deve ter olhado assim nos olhos de cada um, ninguém questionou mais nada, e aí ele faz então uma pergunta. Ele pergunta a Sara: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? E ela responde, como eram criadores de cabra, como eu disse anteriormente, que o serviço fundamental era esse, a criação de cabras e principalmente a venda de leite e produção também de queijo de leite de cabra. Nós sabemos que naquela época muitos viviam desse tipo de criação, E até hoje tem gente que cria cabra para viver, para vender o leite, queijo. Mas, enfim. E aí Jesus prossegue questionando a Sara. E como proceder para conservar esse leite inalterado e puro? E ela responde: antes de mais nada, é imprescindível lavar com muito cuidado, com muito carinho, o vaso em que esse leite será depositado. Ela segue chamando a atenção que se ficar algum detrito na ânfora, que é aquele vaso enorme onde ela depositava o leite, onde seria posto o leite logo vai azedar, se ficar alguma sujeira lá dentro. E não servirá mais para o que eles se propõem, pois eles não podem vender o leite ou fazer queijo ou qualquer outra coisa com leite que estragou. Aí então o mestre vem com a sua sabedoria e chama a atenção que a revelação do reino dos céus, que Sara havia questionado, como chegar a ele, como chegar a esse reino dos céus que ele pregava, o mestre afirma que esse reino está no coração do homem. Já comentamos aqui em outras ocasiões que quando Jesus falava em reino dos céus ou reino de Deus, ele se referia sempre que ele estaria no nosso interior, Chegava sempre a essa conclusão. Não seria um lugar, uma posição, vamos partir, pegar um avião e vamos lá para o reino dos céus, um foguete. É uma posição que atingiríamos, não era em outro local, senão dentro de nós, no nosso espírito. E aí Jesus traz uma mensagem onde podemos entender que ele está comparando o vaso, a ânfora que Sara havia se referido, com o vaso que seria a nossa alma, o espírito encarnado. Ou seja, é no nosso espírito onde vamos colocar os ensinamentos, os conhecimentos superiores que adquirimos.
Mas se esse vaso, no nosso caso, é o Espírito encarnado, e ele não estiver purificado, como afirma Jesus, ou pronto para receber os ensinamentos, tudo isso vai se misturar nos vícios, nos erros que estamos acostumados a conviver e achamos normais, o que trazemos no nosso íntimo, enfim, como ficou demonstrado pelo aquele exemplo, naquele comentário inicial de Sara, que já falamos aqui, onde vimos ali orgulho, egoísmo, vaidade, apego material, mas tudo isso naquela inocência dela, porque é a vida que a gente leva aqui, né? E Jesus comenta ainda que Moisés e os profetas trouxeram valorosas mensagens divinas, mas nós não conseguimos purificar suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Notem que Jesus se refere ao receptáculo vivo, pois é o Espírito encarnado, né? Que deve se preparar, pois aqui estaremos aprendendo e evoluindo. Porque naquela época, né, de Moisés, antes disso, os profetas, nós éramos espíritos ou vasos muito menos limpos ou preparados, e não somos limpos ainda, mas já dá para o leite durar um tempo e ser aproveitado, né? Eu acho que já estamos chegando aí. E então que esse espírito encarnado deve se preparar. Aqui nós estamos fazendo isso, né? Porque nós sofremos muitas tentações nesse mundo material ainda. E continua o mestre na sua sabedoria dizendo que somos justos e injustos, somos crentes e descrentes, somos bons e maus. Tudo isso ao mesmo tempo. O que ele está nos dizendo? Nós erramos, nós falhamos, né? Nós somos bons ali, mas aí fazer uma maldadezinha aqui, somos crentes, oramos, e aqui ficamos nervosos, descrentes, vai dar tudo errado, né? E isso tudo ao mesmo tempo. E ele diz que o leite puro dos esclarecimentos elevados chega até nós, mas se mistura com essa ferrugem do egoísmo. Então torna-se o vinagre da incompreensão. Todos recebem essas lições comovidos, sem nenhum comentário. E o mestre, fazendo uma demonstração de humildade, ele vai até Sara, afaga os cabelos dela e conclui com essa linda frase: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Realmente, né? O lírio branquinho, o lírio alvo, como ele diz, a gota de orvalho cai ali, aquela gotinha translúcida, chega a brilhar quando bate o sol, né? A luz. É um diamante celeste, como Jesus diz. Mas se ele cai, aquela gotinha de orvalho, numa estrada, uma estrada de terra, naturalmente, ela vira uma gota lamacenta. É aonde o ensinamento chega. Tanto que chega em alguns que aproveitam ele e evoluem bastante. Em outros, já evoluem menos. Em outros, não evoluem. Até muitos rejeitam os ensinamentos. E assim vamos seguindo. Assim segue a humanidade. Mas o mestre continua ali. Estamos aqui estudando para isso. Ana Lu? Bom, vamos continuar então aqui com a nossa história, né? Então, como vocês viram, aqueles três antes amigos, né, e começaram a guerrear, aí já deixaram de ser amigos. Um dos três se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas de grande conflito. Invocam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. É engraçado que a gente vai lendo esse texto e a gente vai lembrando de tudo que está acontecendo
acontecendo, né? Hoje, no dia a dia, né? Assim, é igualzinho, gente. Só está mudando aqui as armas. Mas a dissidência, a divergência, é assim. Porque cada um quer defender o seu núcleo e o seu interesse. Continua. Invocam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais, que lhes sofreram a flagelação que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. Ou seja, desarmonizaram tudo que tinha à sua volta, que no caso aqui na nossa história era a floresta, que era onde eles viviam, e aí aqui a gente traça um paralelo com essa guerra que está tendo. Desarmoniza todo o planeta Terra, um brigando contra o outro, achando que pode mandar ali, pode mandar acolá. E aí o Senhor, como na história, enviou um anjo amigo. E até hoje o Senhor envia um anjo amigo. Com certeza, todos estão compreendendo muito bem, né? Essa parte do texto, quando a gente está falando dessa guerra entre esses três amigos. Porque, como eu estou falando, até hoje nós estamos nos munindo de armas para nos destruirmos, ao invés de nós sermos mais compreensivos, de nós sermos mais fraternos uns com os outros. E aí continua a história. O mensageiro visitou-lhes o reduto, na forma de um homem vulgar. Ou seja, a gente pensa naquele anjo que vai descer do céu com mais asas, mas não. Deus tem o seu jeitinho de organizando as coisas aqui no nosso orbe. E longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Ou seja, vamos dar um novo propósito a essas armas que vocês têm? Vamos dar uma nova finalidade a essas armas que vocês têm? E continua o texto. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. Aqui também a gente para e fala. Todo mundo acaba tendo paixão. E eles continuam. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso. Ou seja, tanta desarmonia para se chegar à conclusão que não existe uma única verdade. Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a lição: ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra. Ou seja, tudo que você tem na sua mão vai servir, tá certo. Ao segundo, né, que estava ali brigando também, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. A união é o segredo da felicidade, mas, infelizmente, ainda não estamos prontos para seguir fraternalmente, devido ao nosso egoísmo. A chaga da sociedade, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Parecem lições tão simples, mas no dia a dia vivenciamos muitos irmãos pensando em tirar proveito de tudo. Onde eles estiverem, há pessoas que, não, eu vou me dar bem. Lá não vou me dar bem. No meu trabalho eu vou me dar bem, na minha família eu vou me dar bem. Elas não conseguem pensar de uma forma mais ampla. Não, peraí.
vai ficar bom para todo mundo. E aí a gente até conhece aquele famoso ditadinho, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E por causa desse farinha pouca, meu pirão primeiro, hoje eu estou engasgando tudo, meu pirão primeiro, é que a gente está vivendo nesse mundo louco. É que a gente está aí vivendo de uma forma que não dá para entender. A gente fala, por que tanta guerra? Por que essa loucura? E assim caminha a humanidade. Caminha a humanidade para as profundezas da dor e do sofrimento, se afundando cada vez mais. E tudo isso desaguará do que vocês também já conhecem. Haverá prantos e ranger de dentes. E não haverá tempo de refazer toda essa desarmonia. Jesus continua com a lição, quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome. Então, não basta fazer. A obra do bem, ela beneficia sem escolher. Ela não seleciona idade, cor, nacionalidade. Ela age em prol do bem universal, da fraternidade universal. Luzia. Que lindo, Ana Lu. A grande proposta do Evangelho de Jesus não é apenas compreender, e sim internalizar e vivenciar, é o que nós estamos falando aqui esse tempo todo, né? Vivenciar significa transformar esse conhecimento em ação. Significa ser mais paciente quando tudo nos convida à irritação, mais compreensivo quando formos contrariados, mais amoroso quando o orgulho quer falar mais alto, né? De controle danadinho. E é nesse esforço silencioso que nos tornamos, como diz Emmanuel, semeadores ativos do amor. E é essa, talvez, a maior felicidade que podemos aspirar. Colaborar, ainda que de forma muito precária, muito simplesinha, nessa construção de um mundo mais pacífico, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. O Cristo, ele não espera de nós a perfeição ou coisas grandiosas. Ele espera que nós tenhamos aquela disposição sincera de trabalharmos, de ajudarmos, de sermos hoje melhor do que fomos ontem. E ele também nos pede grandes feitos exteriores, mas pequenas transformações interiores, constantes, verdadeiras, e ali, lapidando as nossas mazelas interiores no dia a dia. Se hoje nós conseguimos sair daqui com a intenção de levar mais evangelho para dentro do nosso lar, para dentro das nossas atitudes, já estaremos dando um passo enorme. Então, que possamos abrir a porta dos nossos corações, dos nossos lares, para que o Mestre amado possa fazer dele a residência. Até mais. Bom, nós podemos, então, concluir de tudo que vimos aqui hoje, né? Os ensinamentos, a sabedoria, tudo isso está aí. Jesus deixou tudo bem fácil, nós temos acesso, ainda mais nós que estamos na doutrina, que é tão esclarecedora, né? Está ao nosso alcance. Quantos atingiram a sabedoria aqui nesse mundo? Isso em tempos muito mais difíceis. Um exemplo que eu gosto de dar, Francisco de Assis. Olha onde ele chegou lá naquela época complicada e tantos outros. Francisco de Paula, né? Enfim, cabe a nós, portanto, nos prepararmos, porque tudo isso chega até nós. Mas só vamos aproveitar se o nosso vaso, o espírito encarnado, estiver preparado para assimilar e guardar o leite puro dos esclarecimentos elevados. Esse ensinamento que penetra o coração como alimento novo
e não deixarmos que ele se contamine e estrague, como aquele leite de cabra guardado naquela ânfora que não foi devidamente limpa. E nós podemos dizer que a nossa ânfora traz sujeiras da vida passada, outras que vamos criando nessa vida, e a gente tem que tentar sair daqui e levar ela limpinha. Mas vamos limpando ela, aproveitando enquanto a gente consegue. Mesmo que suje, limpa de novo, e assim estejamos preparados para poder aproveitar, por exemplo, esse estudo de hoje, tudo isso que a gente tem à nossa disposição, e se nós estivermos com a ânfora limpa, não vamos aproveitar. Ana Lu? Esse livro realmente ele é fantástico, né? É um livrinho, como a Luzia falou, fininho, dá para ir lendo aos poucos, aproveita que vai ter um feriadão em abril, vários feriados, ó. Já seleciona esse livrinho para ir lendo. Bom, Jesus, então, ele esclarece, né, encerrando aqui, ele diz assim, por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola. Não passa de escuta vaidade do coração. Perdão, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, nos coloquemos no lugar do André e guardemos a mensagem do Cristo, que a fé ela deve ser ativa em qualquer circunstância. Não deixemos o orgulho nos cegar. Lembremos do Evangelho, a coragem da fé, onde aprendemos a nos calar e agir na direção do bem de todos. Então, que a gente possa deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado e a gente pense fraternalmente. Essa é uma grande lição que a doutrina constantemente ela nos ensina para nós, onde estivermos, fazermos o bem. É difícil? Nem sempre é muito fácil a gente poder ser como esse anjo, né, que o Criador mandou e falar, peraí, vamos organizar aqui. Mas a gente já tem alguns conhecimentos e eu tenho certeza que a gente pode fazer diferente. Com você, Luzia. Eu acho esse livro leve, gostoso. As mensagens são todas delicadas e isso traz um refrigério para o nosso coração, para o nosso dia a dia. E também é um livro que a gente pode usar para fazer o Evangelho no lar. Então, para quem não sabe, o Evangelho no lar é uma prática que a gente agenda, né? A gente reserva aquele horáriozinho da semana para poder fazer. Lê um pedacinho do Evangelho, faz uma prece inicial, tenta entender o que está ali escrito no Evangelho, convida a família para poder participar. Ao final, aí pede a irradiação para casa, para os familiares. E isso não só traz a união da família, mas também a energia vai vibrando ali. E vai ficando depois como se fosse assim, um remédiozinho, um tratamento semanal. Então, nós com data e hora marcada, porque a espiritualidade, ela se programa para estar ali naquele momento, quando ela sabe que realmente a coisa é séria. Então, nós podemos contar com os benfeitores espirituais dos nossos lares. Então, esse livro vale a pena pegar também para poder usar no Evangelho no lar, ou até no nosso dia a dia, antes de dormir, dar uma lidinha, que também já vai preparando o espírito, né, para na hora do sono, onde ele fica mais livrezinho. Zé Mauro, Ana Lu, algum comentário? Um grande abraço, boa noite a todos, espero que tenham aproveitado e aguardamos vocês na próxima semana e vamos continuar mantendo o nosso vaso mais limpo que conseguirmos para aproveitar esse leite que está para nós. Né? Agradecer a presença de todos, mais uma vez o carinho de vocês aqui, sempre conosco, obrigada. Nós recebemos as mensagens depois do programa também, então, muito obrigada pelo incentivo, né, por vocês nos encorajarem a estar aqui estudando, né? É como eu falo, nós estamos estudando juntos.
E sempre aquele lembrete, né? Caso tenha algum tema que queiram, tenham alguma dúvida, ou queiram que seja mais explorado, é só mandar para a gente vai trazer aqui com o maior prazer, para desenvolver aqui todos juntos. Esse programa existe por vocês e para vocês. Não esqueçam, terça-feira, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. E vamos lá fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Zé Mauro, você faz para a gente? Claro. Irmãos, vamos então abrir os nossos corações e elevar nosso coração. Dar graças a Deus e a Jesus. E nesse momento, que nos sentimos felizes por ouvir tanto ensinamento, tanto conselho. Jesus. Parece que ele esteve aqui conversando conosco. Te agradecemos muito, Mestre, por mais esse momento de aprendizado e que possamos nos manter limpos para poder cada vez mais assimilar esses ensinamentos e chegar mais próximo da luz. Um dia estaremos passando a porta estreita como tu desejas, Mestre. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, não se esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho. E terça-feira que vem, estamos juntos às 19 horas para mais um programa Viver no Mundo. Tenham uma excelente semana. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, amigos. Beijos. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima terça. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.